essa pandemia fez com que todos nós tivéssemos que nos adaptar a essa nova realidade, mostrar que a gente continua vivo, que a gente continua atuando, e nós fomos ver o que os outros museus estão fazendo e o que nós poderíamos fazer também, e temos a satisfação de dizer que a gente vai conseguir fazer a primeira exposição virtual, que já nasce virtual, e vai ser sobre as mulheres no acervo do Centro de Memória. Então, o que nós temos de documentos, de fotos, de atas de reunião, e certamente uma pessoa que o senhor vai falar para a gente, nós consideramos a pioneira, que em 1915 assina a ata de fundação das Damas Israelitas. Então, nós estamos já trabalhando em alguns projetos virtuais, essa das mulheres no acervo, até o final do mês de maio vai estar online. Mas não, acho que antes até a gente vai conseguir. Numa parceria que nós estamos fazendo com o Google Arts and Projects. Outra coisa que nós estamos fazendo é pegando objetos do nosso acervo e disponibilizando online pelas mídias sociais, como o Facebook, Instagram, que nós demos o nome de Acervo em Foco. Então, vamos divulgar o nosso acervo, divulgar os nossos objetos através desse Acervo em Foco. Tudo começou quando o professor Celso me procurou, pedindo para a gente fazer o lançamento do livro Maurício Klabin, empreendedor e pioneiro da indústria brasileira, e falei que ia ser uma grande honra, um grande prazer para o museu fazer o lançamento do livro. Eu vou pedir para o professor começar falando sobre a origem da família, as primeiras gerações, ainda na chegada no século XIX. Professor, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Roberto. É com muito prazer que participo desta iniciativa, cuja origem é o lançamento que acabou não se materializando deste livro sobre o Maurício Klabin, que foi elaborado pelo Rony Citrinovich. Acho que antes de começar a comentar o livro, vale a pena mencionar, porque está ligado às atividades do museu, que dentro da tradição judaica, o lembrar, não o Zachor, é um comando bíblico. E o grande historiador, o Yerushalmi, escreveu um livro importante chamado Zachor, Jewish History and Jewish Memory, e há uma ligação, enfim, entre a experiência judaica e a história. O arquivo histórico judaico, que foi incorporado ao museu, tem entre os seus méritos de documentação, pesquisa e tudo mais, o fato de incorporar ao museu uma dimensão de pesquisa e de reflexão. E, naturalmente, nisto entra o tema das correntes imigratórias judaicas que vieram para o Brasil. E é dentro deste macro quadro que se insere este livro dedicado ao Maurício Klabin. Foi uma figura extraordinária, é o patrono inaugural de toda a família, na sua presença e enraizamento no Brasil. Acho que vale a pena começar lembrando o seguinte: Klabin e Laffer é uma só família. O nome original da família é Laffer. Klabin foi o nome que o Maurício e o pai dele, o Leon, adotaram, e está relacionado a uma pequena localização próximo da aldeia do Štětí, da Lituânia, de onde eles provieram. Naturalmente, eles vinham à procura de novos horizontes, e foi o Maurício que desbravou este caminho. Eram, enfim, judeus provenientes da Lituânia, eram litvaks, não? O que significa que eles vinham também carregados pela herança do judaísmo da Lituânia. Importante do ponto de vista das correntes religiosas, importante também pela consolidação da cultura Yiddish e do cânone do Yiddish como uma língua literária de expressão própria.
O Maurício veio à procura de novos horizontes. Passou antes pela Inglaterra, veio para São Paulo e começou a vida vendendo cigarro. Não? É interessante esta história, porque, naturalmente, a cidade de São Paulo começava a se urbanizar. E o cigarro de qualidade, num papel de qualidade, representava também um status novo, diferente do cigarro de palha. E foi esta a primeira percepção que ele teve de novas oportunidades econômicas que se abriram para a criatividade dele. Ele se empregou numa tipografia, ele acabou sócio dessa tipografia, da impressão de papel, ele passou para a importação de papel e a venda de papel no Brasil. E também se deu conta de que, na medida que a cidade de São Paulo mudava de características, existia a necessidade de um novo tipo de marketing. E foi assim que ele se especializou em folhinhas de grande qualidade. Da percepção da importância mercadológica das folhinhas e do significado crescente do uso de papel, que também vinha de um processo de adensamento econômico da cidade, ele partiu para uma nova etapa. E essa nova etapa foi justamente a fabricação de papel. E é muito interessante a maneira pela qual ele concebeu este processo, porque, primeiro, com os irmãos e o cunhado, ele arrendou uma fábrica de papel em Itu, a Companhia Fabricadora de Papel, que foi apresentada como uma sociedade anônima para o mercado brasileiro. O business plan da fabricadora, que é de 1909, foi publicado no estado de São Paulo da época, é extraordinário, porque nós estamos aí acostumados a ver business plan hoje em dia. Começou imprimindo papel, começou importando papel, continuou vendendo papel, depois foi fabricar papel e depois foi fabricar celulose. Neste livro do Rony, eu destaco, quando você faz uma biografia, você precisa combinar o explicar e o compreender. Não? Explicar é um pouco dar conta do jogo, das forças históricas e econômicas e sociais, dentro do qual cabe o compreender de como uma pessoa e a sua família se inseriu. E, além desse seu pioneirismo na área industrial, ele também se deu conta de que a cidade se transformava. E aí ele também percebeu que havia espaço para atividades imobiliárias. Daí a presença dele e da sua família na urbanização do que é hoje a Vila Mariana. Existe a Chácara Klabin precisamente por conta desse tipo de desenvolvimento. Assistência social, inclusive, vamos dizer assim, aquilo que é hoje a Unibis, que tem sua origem na atuação da dona Berta Klabin, a senhora do Maurício, que juntou uma porção de senhoras, inclusive todas as da família, para um apoio aos, então, novos imigrantes que estavam chegando para o Brasil na década de 1910. Este livro sobre o Maurício, que o Rony preparou, nós tínhamos a ideia de fazer uma mesa de discussão. Essa mesa de discussão teria o professor José de Souza Martins, que escreveu um grande ensaio introdutório, muito interessante. O professor Martins escreveu sobre o Matarazzo, conhece a cidade de São Paulo, conhece bem a atuação do que foi o Roberto Simonsen, e, com isto, ele pôde destacar o que foram as características individualizadoras do Maurício Klabin como um grande pioneiro
do processo de industrialização do Brasil. Outro que participaria desta mesa, que também escreveu um texto para o livro, é o Sérgio Segal. O Sérgio é o bisneto do Maurício Klabin e refletiu um pouco, à luz das lembranças de família, sobre o significado do seu bisavô e da sua bisavó. E também o Roberto Klabin, que é sobrinho neto do Maurício, que escreveu um texto, e para isso eu escrevi a apresentação. Para os que se interessam para a sequência dessa trajetória, um livro de grande importância é o livro do Ronaldo Costa Couto, A Saga da Família Klabin-Laffer. É um livro de 2017, é um livro recente, é um economista de grande relevância, teve uma trajetória de vida pública importante, e ele fez uma pesquisa muito cuidadosa. E essa pesquisa respondeu à ideia de construir uma narrativa. E ele construiu esta narrativa levando em conta o papel das sucessivas gerações que se seguiram à geração do Maurício e da especificidade do papel que tiveram, não apenas no âmbito da empresa, mas no mundo cultural, político e da vida social do Brasil. Posso, mais adiante, se você quiser, avançar um pouco mais sobre esta matéria, mas como eu estou falando... Eu vou pedir para, daqui a pouco, o senhor falar sobre a área cultural, a abrangência da família, que sempre se interessou por artes, por museus, que isso está no DNA da família, chegando até o senhor, que é o nosso conselheiro, presidente do Conselho do Museu Judaico. Então, eu entendo que, desde os primórdios, com Geni, Mina, depois Warschawski, todos eles fazendo parte da cena cultural brasileira. Então, acho que merece sua reflexão, sim, por favor. Bom, a dona Mina Klabin Warschawski, a filha mais velha do Maurício, costumava dizer que, na passagem da primeira para a segunda geração, a família cresceu não apenas economicamente, cresceu politicamente, cresceu socialmente, cresceu culturalmente. Esta segunda geração da família, para recorrer, enfim, a uma citação camoniana, foi uma ínclita geração, não? Ela teve figuras importantes no âmbito da empresa e da vida cultural e política do país, como Wolf Klabin, sobre o qual existe uma biografia muito bem feita, muito interessante, do Carlos Heitor Coni. Teve uma grande figura pública, que foi Horácio Laffer, que foi não só uma liderança empresarial, mas uma figura pública importante, como ministro da Fazenda, ministro das Relações Exteriores e constituinte, tanto em 1934 quanto em 1946. Agora, foi também uma família, e estes e todos os demais, com grandes interesses culturais. E aí acho que cabe o destaque para três figuras femininas que se dedicaram muito especialmente a isto, que foram a Ema, a Eva e a Geni Klabin Segal. Não? Tia Ema, que foi uma figura importante dentro da empresa também, que é também uma figura importante no projeto e na implantação do Hospital Einstein, criou uma extraordinária coleção e legou essa coleção à cidade, ao Estado e ao Brasil, criando uma casa-museu, que é a Casa Ema Klabin. A irmã dela, a Eva, no Rio, também com interesses culturais, assim o fez, e existe esta casa-museu Eva Klabin no Rio, com uma coleção diferente da tia Ema, mas com grande repertório e que agregou
as duas casas agregaram no mapa cultural do Brasil acervos importantes. E a dona Geni Clabin Segal, esposa e companheira do Segal, foi, além de uma refinada e cuidadosa e escrupulosa tradutora do Fausto, de Goethe, de Racine, de Corneille, de Molière, portanto, também ela mesma uma figura com dotes culturais e intelectuais de mérito, está na raiz do Museu Lazar Segal, que hoje é um museu federal. Então, nós podemos dizer que a família desta segunda ínclita geração contribuiu para o mundo cultural, não apenas pelas atividades que exerceram, mas legando ao país 3 museus de relevo e de densidade. Essas 3 mulheres são figuras interessantes e elas são uma expressão desta segunda geração da família. Não? Vamos dizer assim, a família começou como imigrantes que vieram à procura de novos horizontes, trabalhando e atuando naquilo que o pessoal gosta de chamar o andar de baixo. Não? E foi se movimentando para o andar de cima, não? Em múltiplos planos. Mas ela procurou sempre ter nas suas atividades muita clareza e muita consciência das suas origens. No caso, por exemplo, da irmã da dona Geni, que é a dona Miná, ela é uma precursora do paisagismo brasileiro. Não? O Burle Marx explicitamente menciona que se deixou influenciar pela visão que ela tinha de substituir o assim chamado jardim francês, que era o que caracterizava os jardins da época, por um jardim com plantas brasileiras. Não? E a Casa Modernista, por exemplo, é um exemplo de uma percepção inovadora, não só da arquitetura, mas também do paisagismo. Essa segunda geração da família é uma geração muito, muito interessante. Não? Naturalmente, eu conheci mais ou menos várias dessas figuras da segunda geração. Naturalmente, dessas figuras da segunda geração, a figura que me marcou e sobre a qual, aliás, é a que eu mais escrevi, foi uma figura pública muito interessante, muito significativa, que foi a de Horácio Laffey. Horácio foi uma grande liderança empresarial, foi um fundador, junto com o Simonsen, o Matarazzo e o Zé Hermílio de Moraes, do Centro das Indústrias. Ele foi constituinte em 34 e 46, ele foi parlamentar, deputado de São Paulo durante muitas legislaturas, até praticamente o final da sua vida, até 62. Ele foi ministro da Fazenda do segundo governo do Getúlio, e eu, mais recentemente, escrevi um pouco sobre a atualidade do legado dele, um pouco como ele soube destacar como é importante você combinar a responsabilidade fiscal com o desenvolvimento. Não? Ele dizia que pretendia fazer uma gestão da Fazenda que fosse uma combinação de Campos Salles, em matéria de responsabilidade fiscal, e Rodrigues Alves, em matéria de expansão de indústrias e de empreendimentos. Não? Ele foi o criador do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, da primeira Comissão de Desenvolvimento Industrial. Não? Ele foi um ministro das Relações Exteriores
que assinou a ALAD, que é o primeiro esforço de fazer da integração latino-americana um caminho do desenvolvimento. Ele deu uma ênfase toda especial à diplomacia econômica, na qual ele teve um papel relevante na busca de novos mercados para o Brasil, isso nos anos 50. Então, eu creio que a obra dele merece reconhecimento e merece também o destaque de uma visão que retém a sua atualidade até os dias de hoje. É por isso que eu também destaquei o significado da obra dele, seja organizando o perfil parlamentar dele, que eu organizei e que foi publicado pela Câmara dos Deputados, a convite do Dr. Ulisses, seja um outro livro que eu também fiz em conjunto com o Cardim, que é Democracia, Desenvolvimento e Política Externa, que é também um pouco como procurei amalgamar com colaboradores o sentido de direção que ele imprimiu à vida brasileira e à vida empresarial. Acho que outra figura interessante que o Carlos Heitor Coni destacou na sua biografia é a figura do Wolff, que eu conheci menos, porque ele faleceu quando eu era muito mocinho. Mas ele foi, sem dúvida nenhuma, também uma pessoa que se deu conta das transformações do Brasil, assim como o Maurício se deu conta que a República no Brasil oferecia novas oportunidades para empreender e atuar. Wolff também se deu conta que a Revolução de 30 oferecia para os que estavam inseridos na vida política e econômica do Brasil novas oportunidades. E ele soube trazer uma contribuição importante para a vida da empresa, para a fábrica de Monte Alegre, que é uma fábrica que significou um novo marco no patamar da empresa, e também para o país. No livro do Coni, há depoimentos muito interessantes sobre a figura dele. Entre eles, eu destaco um belo texto do Augusto Frederico Schmidt, outro do Assis Chateaubriand e um outro do José Lins do Rego, não? Mostrando, enfim, a variedade de pessoas que por ele tinham apreço e admiração. Naturalmente, eu creio que os talentos da família da primeira geração e da segunda geração não se esgotaram nessas duas gerações e vêm se prolongando no correr das sucessivas gerações. Não? Acho que... Eu queria interromper só um minutinho, só para pedir para o senhor, por causa do período histórico que o senhor está contando, no livro do Ronaldo Costa Couto, a saga da família Klabin-Laffer, que foi publicada no ano passado, conta muito das dificuldades de implantar a primeira planta de fábrica lá no Paraná, que era inóspito, que tinha índios, que tinha dificuldade de chegar, tinha dificuldade com o rio. Talvez fosse interessante falar também foi uma saga implantar essa planta lá do Paraná. Se o senhor quiser falar um minutinho a respeito, acho bem interessante. Essa fábrica do Paraná foi fruto de um esforço coletivo de toda a família, liderados naturalmente pelo Wolff e pelo Horácio, mas com a colaboração de todos, entre outros o Samuel Klabin, o pai do Roberto, e o meu pai. Era, de fato, um grande desafio. Você imagine como era difícil você juntar pessoas, não? Naturalmente, Monte Alegre também se beneficiou, foram os anos da guerra, e antes da guerra e pós-Segunda Guerra Mundial, então, era uma espécie de, vamos dizer assim, Torre de Babel,
porque vários técnicos de várias procedências foram para Monte Alegre e ajudaram a dar o repertório técnico para a implantação de uma fábrica nova, que, inclusive, naquela época, testou pela primeira vez a fabricação de celulose, na época, hoje não se faz mais isto, à base da araucária, porque não havia nenhuma experiência prévia de se testar celulose nesta base. Eu conheci Monte Alegre menino, acompanhando meu pai e a minha mãe. Ia-se de trem até Ventania, depois ia-se de carro até lá. O primeiro banco em Monte Alegre, eu me lembro quando foi implantado. Antigamente, no passado, saía de São Paulo um funcionário levando o dinheiro para pagar as pessoas. Ele desembarcava do trem e depois, com uma escolta, ia até Monte Alegre para pagar em dinheiro as diversas pessoas. Não tinha armazém, não tinha nenhuma destas realidades que hoje são parte da vida do país. Então, realmente foi uma saga importante. E também há problemas que vieram juntos, porque muitos equipamentos foram comprados, veio a guerra, os navios em que eles vieram foram afundados. Então, o início de funcionamento da fábrica foi mais lento do que se imaginava, porque não era possível, enfim, dar conta disso. E, nessa época, naturalmente, essas grandes máquinas não eram ainda produzidas no Brasil, vinham do exterior, no caso, vinham dos Estados Unidos. Então, o desafio do empreendedorismo, naquela época, tinha características próprias que a família soube enfrentar com muita galhardia. Essa sensação que o senhor passou agora foi a sensação que eu tive ao ler o livro, de que precisa muita coragem, muita galhardia para estar no meio do mato. E o meu sogro sempre contava da dificuldade que ele tinha de pegar um trem para levar pagamento para chegar com até os funcionários distantes lá de Santa Catarina. Então, isso é bastante sonoro para mim. Eu vou pedir para quem quiser fazer alguma pergunta, escrever no chat, que daqui a 5, 10 minutos a gente vai abrir para perguntas, e aí eu posso olhar no chat e ler as perguntas que as pessoas tiverem para o professor Celso. Eu acho que merecia falar um pouco do Lazar Segal. O que o senhor acha? Bom, acho que vale a pena, sem dúvida nenhuma. O Segal é um grande artista, uma figura muito, muito interessante, e, recentemente, ele também casou-se com a Geni Klabin, ele também vinha de uma família judaica da Lituânia. E, recentemente, no ano passado, foi feita em Vilna uma primeira exposição das obras do Segal, desde que ele esteve lá durante a Primeira Guerra Mundial, e a última visita dele foi em 1918, não? Então, foi uma espécie de retorno dele. Eu acho que ele foi uma figura muito importante no expressionismo, para qual ele influenciou, que o influenciou e que ele influenciou, não, é uma coisa recíproca, como os companheiros dele, entre eles o Otto Dix, com quem ele tinha uma relação de proximidade, ou Gross e todos os outros. Eu acho que ele é uma figura importante no modernismo brasileiro, não? Inclusive pelas atividades da Sociedade Paulista de Arte Moderna nos anos 30. Acho que a correspondência, que eu espero ver publicada em breve,
dele com o Mário de Andrade será uma contribuição também à reflexão sobre as artes plásticas do Brasil. Eu escrevi alguma coisa sobre o Segal, com muita admiração, faço parte do conselho do museu. Acho que ele é um homem de múltiplos olhares, e os múltiplos olhares dele resultam também da capacidade, vamos dizer assim, técnica que ele sempre teve de transformar o olhar dele em algo que fosse uma produção artística própria, seja na pintura, seja na aquarela, seja na escultura, seja em todas as... e na gravura, onde eu acho que ele teve e tem méritos indiscutíveis, e que influenciou os pintores brasileiros e que se viu, vamos dizer assim, estimulado, como ele mesmo dizia, pelo milagre da luz e da cor, que foi o que o Brasil ofereceu a ele desde o primeiro momento. Não? Ele veio uma primeira vez ao Brasil em 1913, se não me falha a memória, com o estímulo da irmã dele, a Luba, que era casada com o Salomão Klabin, irmão do Maurício Klabin, e ele se instalou e se implantou no Brasil a partir dos anos 20, que foi quando ele se casou com a dona Geni Klabin. A exposição dele antecede a da Anita Malfatti, mas, evidentemente, a da Anita Malfatti foi a que teve uma irradiação no país, mas vale também o registro do mérito histórico. E, na época desta exposição, há uma, que foi em São Paulo e em Campinas, há um artigo muito interessante, escrito por um crítico de Campinas, dizendo que ele era um pintor de almas, não? E eu acho que justamente essa capacidade de detectar a profundidade das pessoas, um dado importante da obra dele, inclusive naquelas mais abstratas do fim da vida dele, que são as florestas. As florestas e Campos do Jordão captam bem a alma do país, né, professor? Eu acho que também, naturalmente, que tem uma história que eu gosto de contar. Eu mandei para a Ana Arendt, que eu fui aluno, como você sabe, uma coleção, o livro do Bardi sobre o Segal, que tinha sido publicado. E, naturalmente, imaginei que ela tivesse interesse maior pelo navio de imigrantes, pela guerra, pelo pogrom, não pelas coisas do expressionismo alemão. Não. Mas ela me mandou uma carta muito simpática, agradecendo o livro e dizendo que tinha mais apreciado os portréis e as cow pictures, não? As vaquinhas de Campos de Jordão. Não? O que é curioso, que foi isso que bateu na sensibilidade dela. Mas poucos pintores se detiveram para pintar uma vaca, e o que chama atenção para um pintor estrangeiro, a nossa paisagem e a nossa fauna, né? Então, é isso mesmo. Enfim, eu acho que Campos de Jordão, o Brasil é um país continental com vários biomas, como dizem aí os estudiosos. Mas, naturalmente, a mantiqueira é um bioma importante no Brasil. E Campos do Jordão, e tudo que vem com a mantiqueira, que inclui, o Parque Nacional de Itatiaia, as regiões serranas do Rio de Janeiro, parte importante de São Paulo, de Santa Catarina, é interessante que tenha sido o que captou o olhar dele. Mas ele também foi um pintor muito atento ao Rio de Janeiro. Não tem muitos quadros dele, gravuras,
sobre o Rio de Janeiro, seja paisagens, seja o mangue. O único quadro dele em que São Paulo aparece é um portrait do Dr. Goffredo Teles, que era o então prefeito de São Paulo, e você tem, no fundo, a cidade naquela época. É uma nota, porque foi aqui que ele trabalhou a maior parte da vida dele. O Roberto Faldini pede para o senhor, já que o senhor falou da Ema, da Eve, da Miná, pede para o senhor falar da Dona Bete. Bem, eu acho muito simpático que o Roberto tenha pedido esta manifestação, mesmo porque mamãe era tia dele, portanto, ele está dentro do léxico familiar. Olha, todas as pessoas que tiveram também a oportunidade de conviver com mamãe puderam apreciar as qualidades dela. Quando eu recebi, agora, recentemente, o prêmio Scopus dos amigos brasileiros da Universidade Hebraica de Jerusalém, tanto a Beth Pfeffer quanto a Dora Brenner deram um grande destaque à figura da mamãe e aquilo que ela significou para elas e também para a Unibis, onde ela teve um papel muito significativo. Não? Ela trabalhou na Unibis durante décadas, como ela dizia, depois que a Marina, minha irmã, e eu crescemos, ela achou que tinha um espaço próprio para uma atividade dela. E ela se dedicou àquilo que era, então, a UFIDAS. Contribuiu para que a UFIDAS crescesse com as incorporações e transformasse na Unibis. Teve um papel grande no trato de crianças, não? E do problema dos cuidados com a criança. Ela alargou o escopo de atuação da Unibis, tanto que eu acho que a Unibis de hoje, que é uma entidade de grande relevo na cidade de São Paulo, que é modelar nesse sentido, tem no exemplo e naquilo que a mamãe fez uma das fontes de inspiração. E eu não creio que eu estou exagerando como filho o resultado daquilo que foi a atuação dela. Mamãe também era uma figura muito interessante. Mamãe era uma pessoa muito suave e muito firme, não? E acho que essa combinação de suavidade e firmeza impressionava muito as pessoas que se sentiam diante de uma figura exemplar. A mamãe veio menina para o Brasil, ela escreveu, a pedido do Manu, meu filho mais velho, um relato da vida dela até o casamento dela com o papai. Ela depois foi criada em Araraquara, fez a escola normal, dedicou-se... Por que a família foi para Araraquara, professor? Porque o meu avô abriu uma pequena loja em Araraquara e a família dele, que era minha mãe, e aí então a madrasta da mamãe, porque mamãe ficou órfã de menina, se instalou em Araraquara. E tinha também já uma cunhada, que era a tia Dora, mãe do Horácio Cherkassky, que também era como se fosse um irmão da mamãe, foram criados juntos. Então, a mamãe fez a escola normal, a mamãe participou da renovação do ensino dos anos 30, que foi muito importante no estado de São Paulo, capitaneado pelo Dr. Fernando de Azevedo. A mamãe era uma pessoa também de leituras pedagógicas modernas para aquela época, não? Leitora das coisas do Dewey, leitoras do papel da nova escola, não? Então, também para aqueles que tiveram, como eu, Marina, o privilégio de
termos tido mamãe como figura importante na nossa formação, eu acho que isto é um dado importante. Aí eu acho que, se eu falo da minha mãe, seria mais que razoável que eu falasse do meu pai também, que era Com certeza, por favor. Que era uma figura forte, importante, foi uma grande e generosa personalidade, teve uma imensa capacidade de trabalho, foi uma figura de proa dentro da vida empresarial de Klabin, teve também uma atividade em rede importante dentro da empresa e fora da empresa em prol da vida econômica e também dos dados da vida judaica no Brasil. Você sabe, você menciona o professor Antônio Cândido, que você conheceu, porque ele morava na Joaquim Eugênio de Lima. Meu vizinho veio me entregar um livro que o senhor escreveu, autografado. Pois é. Então, o professor Antônio Cândido sempre comentava que o pai dele, o doutor Aristides, que era um médico que implantou as termas de Poços de Caldas, que era um homem culto e uma figura importante na formação dele, foi um personagem que não teve o reconhecimento que ele teve. E ele sempre achava que havia nisto um sentido de injustiça. Pois eu também acho, em relação ao meu pai, ainda que ele tenha tido o reconhecimento que ele almejava na empresa, na vida econômica e social de São Paulo e do Brasil, eu sempre acho que eu tenho um reconhecimento público muito superior ao que teve o meu pai. E eu acho que isto, para mim, soa como uma injustiça. Para mim, é uma injustiça. Então, eu, nesse sentido, também tinha, com o professor Antônio Cândido, uma afinidade especial. Nós dois achávamos que os nossos pais não tinham tido o reconhecimento que mereciam. Mas estão aí os filhos para lembrar do legado dos seus pais e lembrar dessa memória, né? Por isso a gente escreve livros, faz entrevistas, depoimentos. Nós estamos gravando esse depoimento, então no futuro ele vai estar disponível no Centro de Memória do Museu Judaico para ser consultado e o seu pai certamente vai estar sendo lembrado lá. Eu vou permitir trocar de assunto novamente, porque a Adriana Bialski faz uma pergunta interessante, que é o seguinte: o Museu Judaico está instalado no antigo Templo Betel, e nós sabemos que a sua família é uma das fundadoras do então Templo Betel. Queria que o senhor me contasse um pouco o que o senhor lembra, que lhe foi contado, evidente, da época da fundação do templo. Bom, o Templo Betel foi, de fato, algo que foi fruto da iniciativa da família. Não? Enfim, uma figura importante na concepção e criação do Templo Betel foi o Salomão Klabin. E a família toda a ele se associou no projeto de implantação do templo, não, da sinagoga. Não? E a família se dedicou à sinagoga durante um largo período. Não? O Jacob Klabin Laffer presidiu o museu, a sinagoga, durante muito tempo, Samuel Klabin também, em conjunto com o papai, e a família teve, portanto, uma vinculação grande. Meu avô, Max Laffer, também foi um dos fundadores da sinagoga, e ela foi uma sinagoga muito viva e muito trepidante no momento da sua implantação e nos anos sucessivos. Naturalmente, também a mudança da cidade de São Paulo e as distâncias fizeram com que o templo fosse perdendo uma centralidade que ele tinha antes.
Então, foi por isso que, na época, chegamos à conclusão, os que participavam da sociedade responsável pela Sinagoga Betel, que era importante dar àquele prédio, com as suas características, uma nova destinação que permitisse ter uma vida própria compatível com a sua origem e com a sua história. E daí é que veio a ideia do Museu Judaico implantado lá, onde antigamente era o templo, não a Sinagoga Betel. Eu tenho muita satisfação que até esta iniciativa que nós estamos tendo é uma que está ligado à continuidade da vida do templo e da sinagoga, em que a família teve uma destacada e vigorosa atuação. Muito obrigada por essas palavras gentis. A gente sente esse carinho quando o templo foi passado para o museu, e nós cuidamos desse empreendimento com todo o carinho possível, tentando manter a memória do Templo Betel. O professor... Você se lembra, Roberto, que eu também passei a você vários documentos que estavam no arquivo do meu pai relacionados ao museu. Sim. Relacionados à sinagoga, mas importantes para o arquivo do museu. Sim, parte desse material vai estar digitalizado numa vitrine chamada Templo Betel, logo no hall de acolhimento, onde a gente conta a história do templo. E, sem dúvida, esse material é precioso para que a gente possa fazer essa ilustração. Vou fazer uma última pergunta, ou penúltima, se depois o senhor quiser colocar mais alguma coisa. O professor Ari Plonsky pergunta por que tem duas famílias na comunidade judaica que lidaram com papel, a família Klabin e a família Pfeffer. Por que a família Klabin-Laffer lidou com papel, eu procurei te explicar. Agora, por que a família Pfeffer também viu no papel um caminho empresarial importante, aí, naturalmente, é melhor você perguntar a eles, que saberão dizer com mais propriedade do que eu o porquê da decisão que levou, naturalmente, o Sr. Leon, com muito pioneirismo, a ingressar neste setor. Então, fica aqui o convite para que a quarta entrevista seja com a família Pfeffer. A segunda vai ser com a Ilona Strindberg, a terceira vai ser com a Ruth Tarazante, a quarta a gente faz com o representante da família Pfeffer para contar por que eles também entram para o ramo papeleiro. Professor, o que eu não perguntei, o que o senhor acha importante ressaltar na saga da família Klabin-Laffer? O que eu acho que eu gostaria de comentar eu sempre me interessei pela história da família, não? Enfim, e eu escrevi bastante sobre a família e estimulei muitos a escreverem sobre a história da família. Mencionamos aí o livro do Rony sobre o Maurício, o livro do Ronaldo, a qual eu esteve ligado, o livro do Coni sobre o Wolf, sobre Horácio Laffer, eu mesmo escrevi muita coisa, sobre a Tia Ema também, que eles são textos de testemunho, porque eu fui criado no âmbito dos méritos e do apoio, do respaldo do meu pai e da minha mãe, mas dentro do contexto mais amplo da minha família extensa, que fazia parte, para usar aí uma expressão da Natália Ginsburg, fazia parte do léxico familiar, não? E eu penso que a família extensa e o sucesso que ela teve também são um dado importante que contribuiu para a minha própria carreira e para a minha própria trajetória, não? Os caminhos já estavam facilitados e abertos
por aqueles que me antecederam. E, portanto, eu tenho também uma dimensão de reconhecimento e gratidão. No fecho da minha apresentação do livro do Maurício Clabin, eu digo que as sucessivas gerações da família puderam ser o que são, e bastante, de maneira muito significativa, graças a um patamar que ele criou. Eu também sou fruto deste patamar. A influência da família é fundamental. A sua carreira brilhante, que pode ser alvo de uma outra entrevista, apenas para a gente falar do seu papel na Faculdade de Direito, no Ministério das Relações Exteriores, na ABL, na ABP. Temos muitas coisas a contar, mas, sem dúvida, a sua bagagem é fruto da sua família, é fruto da sua vivência. O ditado popular que diz que a fruta sempre cai perto da árvore, mais uma vez se confirma. Eu quero agradecer a todos que participaram. Logo nós vamos disponibilizar as novas datas e peço para o professor fazer as palavras finais. Bom, agradeço a oportunidade, fico satisfeito que uma iniciativa virtual como esta seja também uma maneira do museu marcar a sua presença nesta época de coronavírus, indicando que está vivo, pleno de atividades e instigado para fazer novas e mais fecundas realizações. Obrigado. Quero agradecer à equipe do Centro de Memória, que está aqui nos ajudando firme e fortes. Agradecer à audiência que conseguiu fechar os microfones para poder participar ativamente. E foi uma honra. Muito obrigada a todos.